Bom, galera, chegou o momento da gente dar uma parada e fazer questões aí da lista de vocês, dessas primeiras aulas teóricas que vocês tiveram sobre os conceitos iniciais da botânica, briófitas e pteridófitas. Então vamos dar essa paradinha aí para fazer essas aplicações dos conceitos que foram trabalhados até agora, e mais uma possibilidade aí de vocês desenvolverem as habilidades necessárias para responder aí os mais diversos tipos de questões envolvendo este conteúdo, tá bom? E aí para a gente poder partir para o grupo dos vegetais superiores, caso de gimnospermas e angiospermas, tá bom? Então, eu separei essa primeira questão da lista para vocês, que diz aí sobre um fato histórico. Sementes plantadas por atleta nos Jogos Olímpicos começam a germinar. Isso aí publicado, aconteceu em 9 de setembro, de 2016 nas Olimpíadas. Foi um dos momentos mais lindos da cerimônia da abertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Milhares de atletas do mundo inteiro plantaram em totens sementes para serem germinadas e ficaram como um dos legados do evento da capital carioca. Agora, poucas semanas após o encerramento das Olimpíadas, as primeiras sementes, as mais apressadinhas, já começaram a germinar e mostrar suas primeiras folhas verdes, como mostra aqui a imagem. Bom, considerando que nem todas as espécies vegetais se reproduzem através de sementes, respondam: qual das plantas abaixo não pode ter sido plantada pelos atletas na abertura dos Jogos Olímpicos através da semeadura? Bom, então, claro que você pode fazer o cultivo de plantas superiores através de sementes ou por propagação vegetativa. Lembrando que a semente ela é fruto de um processo sexuado. Bom, mas nem todos os 4 grupos vegetais produzem sementes. Nem todas as plantas são espermatófitas, somente os 2 grupos superiores, aí, gimnospermas e angiospermas. Agora, briófita e pteridófita não poderiam ser plantadas dessa maneira. Por quê? Porque essas plantas não se propagam por sementes, elas não formam sementes. Então, nessas alternativas tem que ter uma briófita ou uma pteridófita. Então, a letra A fala pau-brasil. Pau-brasil é angiosperma, pode ser. Letra B, palmeiras. Palmeiras também são angiosperma. Então, pau-brasil, palmeiras, se faz o cultivo por sementes. Samambaia, aí é pteridófita. Não tem sementes. Então, a resposta aqui, letra C, beleza? Lembrando que pitangueiras também são angiospermas. Nós temos aí 3 angiospermas que podem se propagar por sementes. E a letra E, nós temos a araucária, que pertence aí ao grupo das gimnospermas, a árvore símbolo aí do estado do Paraná, beleza? Então, você poderia encontrar aí ou um exemplar de pteridófita ou de briófita que responderia essa questão. Nesse caso aí, samambaia já satisfaz. A outra questão que eu separei para vocês é a questão 6 da lista de vocês, que traz aí o ciclo de vida de um musgo, ou seja, de uma briófita. E aí ele fala o seguinte: as plantas avasculares, ou seja, as briófitas, são pequenas e são comuns em ambientes sombreados. Sobre suas características reprodutivas, observe o ciclo de vida exemplificado abaixo e assinale a alternativa correta. Então, esse ciclo ele apresenta metagênese, onde nessa planta, no musgo, nesse desenho aqui, você aparece aqui em 5 o detalhe aqui do gametófito, e certamente aqui é o gametófito feminino, é onde se desenvolve essa arte com a cápsula, que é o esporófito.
essa cápsula que libera os esporos. Esses esporos germinam e vão dar origem às fases gametofíticas, que são de sexos separados, são dioicas. Tem um gametófito, nesse caso aqui o gametófito feminino e aqui o gametófito masculino. Por que eu sei? Porque esse aqui é que produz aqui esses bichinhos aqui no detalhe, que são os anterozoides, que vão nadar para fecundar aqui no gametófito feminino. Lá no arquegônio vai estar o gameta feminino, a oosfera. E aí ocorre esse encontro, a fecundação, formando aqui um zigoto. E esse zigoto vai germinar e originar essa haste aqui com essa cápsula, que é o esporófito. Lembrando que nesse ciclo de vida aqui, a maior parte o musgo passa na fase de gametófito. A fase esporofítica é uma fase transitória, tá bom? Bom, e aí vamos, ele quer que você assinale a alternativa correta. Vamos começar agora a analisar pela letra E. O esporófito em 5. Pessoal, já está errado. 5 não é o esporófito, é o gametófito, tá bom? É o gametófito. O gametófito é que representa, no caso, a fase sexuada. E o esporófito representa a fase assexuada. Nesse caso aqui ele errou a indicação, tá bom? O esporófito aqui não é o número 5, é essa estrutura aqui, onde no detalhe ele chama aqui a estrutura 1, que é a cápsula. Letra D, o arquegônio, aqui o arquegônio é essa estrutura aqui, ó. O arquegônio com um embrião diploide em 4 desenvolve-se formando uma estrutura haploide. Não, quem vai se desenvolver é o embrião diploide, e aí vai formar uma estrutura diploide, que é o esporófito, isso aqui, beleza? Então tá errado isso aqui. Letra C, anterozoides haploides. Quem é o anterozoide? É o gameta masculino. Anterozoides haploides fecunda a oosfera, oosferas, que é o gameta feminino. Diploides não, a oosfera também são haploides, ocorrendo a seguir divisões meióticas sucessivas, não, divisões mitóticas sucessivas, que é o que vai formar essas células aqui do embrião. Forma um zigoto e aí começa o desenvolvimento embrionário. Então está errada a letra C também. Letra B. Cada esporo, essa estrutura aqui, ó, cada esporos, centenas aqui de esporos, desenvolve-se formando-se gametófitos unicamente masculinos. Não, tem esporos que vai formar o gametófito masculino e tem esporos que vai formar o gametófito feminino, tá bom? Já que aqui é uma espécie dioica, ou seja, de sexos separados. O detalhe, pessoal, que eu comentei até na aula de pteridófitos com vocês, é que esses esporos são do mesmo tipo. Por quê? Porque as briófitas e a maioria das pteridófitas, como é o caso das samambaias, elas são isosporadas. A heterosporia ela só vai aparecer em um grupo das pteridófitas, que é o grupo das licófitas, ou licopodiófitas, tá certo? E nas gimnosperma e angiosperma, que vai aparecer a figura do micrósporo e do megásporo, ou seja, esporos de tamanhos diferentes, tá bom? Mas aqui não, aqui as briófitas são isosporadas. E a letra A vai ter que ser a correta, né? Na cápsula, em 1 aqui, ocorre a meiose, formando esporos haploides, que são eliminados no solo. Isso aqui na região 1. Então, perfeito, tá? Todas as plantas, a meiose ela é espórica, tá certo? Então, você encontra aí essa resposta na letra A, tá bom? Passando aí para a próxima questão, a 7. A 7, ela traz aí uma figura. Aqui nós temos o esquema de 2 fases multicelulares de um musgo, ou seja, de uma briófita. O A aqui está representando o gametófito e o B está representando o esporófito. E aqui traz a estrutura que sofre metagênese das pteridófitas, no caso aqui das samambaias. Então, C aqui é o prótalo, é o gametófito, e o D está representando o esporófito.
Tá bom? Lembrando que nas briófitas a fase dominante é a gametofítica, essa aqui é a A, e nas pteridófitas a fase dominante é essa aqui, indicada por D, que é a fase de esporófito. E as demais plantas, gimnospermas e angiospermas, a fase dominante no ciclo é a fase esporofítica. E essa fase gametofítica ela vai reduzindo bastante até ficar microscópica. Em gimnospermas e angiospermas, a fase gametofítica é extremamente reduzida a nível microscópico. Beleza? Bom, para vocês terem uma ideia, o pólen representa o gametófito masculino. Então, ele quer que você analise a respeito das plantas representadas acima, são feitas as seguintes afirmações. Primeira afirmação, B e D representam as fases esporofíticas. O B é o esporófito do musgo e o D é o esporófito da samambaia, formada por células diploides, 2N. Isso, todo esporófito é diploide, todo esporófito é assexuado. 2. A e C representam as fases gametofíticas. Realmente, o A é o gametófito do musgo e o C é o gametófito da samambaia, formado por células haploides. N, isso. Todo gametófito é haploide e o gametófito representa a fase sexuada. A diferença é que o gametófito das samambaias ele é hermafrodita, beleza? O gametófito é hermafrodita. Professor, mas isso é em todas as pteridófitas? Não. A gente viu no ciclo da selaginela, que representa as licófitas, que lá você tem a selaginela ela é dioica, tem o microgametófito, que é o gametófito masculino, e tem o megagametófito, que é o gametófito feminino, que é maior. 3. B, ou seja, o esporófito do musgo, e C, o gametófito da samambaia, são originados a partir do zigoto? Não, falso isso aqui. Somente o B. O B, sim, vem aqui do embriãozinho do zigoto que se forma no gametófito feminino. Tá certo? Agora, o C aqui, o gametófito, todo gametófito vem do esporo. O gametófito vem do desenvolvimento do esporo. Então, está errado o item 3. 4. Anterozoide e oosfera são produzidos por meiose. Anterozoide e oosfera são os gametas. São produzidos aqui pelo gametófito, pelo A e pelo C. Bom, os gametas nas plantas são produzidos por mitose. Quem é produzido por meiose é somente os esporos. Beleza, pessoal? Tá bom? Tranquilo aí? Então, estão corretas aqui 1 e 2. E aí, por isso que a resposta dessa questão é a letra A. Tudo bem? Bom, a questão 37 aí da lista de vocês traz aí o ciclo das samambaias. Questão aí de uma universidade de medicina de 2016. A figura ilustra o ciclo de vida de uma samambaia. Então é muito importante você conhecer o ciclo de vida, tá? Quanto mais você aplicar aqui, você vai desenvolver mais a habilidade de identificar as estruturas, identificar a haploidia, os eventos celulares, os eventos citológicos que acontecem, tá bom? Então, novamente, está aqui o esporófito da samambaia. Todo esporófito é diploide. Se eu pegar qualquer célula aqui da raiz, do rizoma ou da folha, eu vou encontrar aqui 2 lotes cromossômicos. Isso nós representamos com 2N. E aqui é o prótalo, que é o gametófito hermafrodita. Qualquer célula que eu pegar aqui da raiz, tá bom? Ou do corpo achatado aqui do prótalo, ela só vai ter a metade do número de cromossomos que essa, ou seja, porque é uma estrutura haploide, tá bom? Então, o esporófito, lá na região do soro, que fica na parte abaxial dos folíolos,
desenvolve aqui os esporos são lançados, caem no ambiente, germinam e vão dar origem à fase gametofítica. A fase gametofítica, aqui no caso é hermafrodita, produz tanto o gameta anterozoide quanto a oospera. Os anterozoides vêm nadando e vão fecundar a oospera. Então, nesse ponto aqui é semelhante com os musgos. Forma-se um zigoto e aí começa a emergir aqui no prótalo, começa a emergir o esporófito, beleza? Começa a emergir aí o esporófito e à medida que o esporófito vai produzindo, vai crescendo, desenvolvendo, o prótalo, o gametófito vai sendo consumido até desaparecer completamente. Então vejam que nesse ciclo de vida aqui, a fase dominante é a esporofítica e não a gametofítica, como acontece com os musgos. Bom, então essa questão é uma questão discursiva, beleza? E aí é importante fazermos questões discursivas, até porque a próxima tipo de avaliações que serão submetidas é do tipo discursivo. Então, letra A. Dentre as etapas indicadas pelas letras A, B e C, A, B e C, qual delas representa a meiose? Então, não fale, pessoal. A meiose, ela é na hora de formar os esporos. É o que nós chamamos de meiose espórica, tá bom? Ou meiose intermediária. Letra C é a resposta aqui. Você vai justificar no esquema, por quê? Porque o esporófito é diploide e o esporo ele é haploide. Então, houve uma redução à metade do número de cromossomos. Vamos supor aqui que a célula... as células da samambaia elas têm muitos cromossomos, mais ou menos 1.200 cromossomos. Então, a célula diploide tem 1.200 cromossomos. O esporo aqui vai ter 600 cromossomos, ou seja, a metade. Bom, a letra B pergunta: como essa planta realiza a dispersão no meio ambiente? Então, ela não se dispersa por semente, porque ela é uma criptógama. As criptógamas não produzem semente. Tá bom? As fanerógamas, ou seja, gimnospermas e angiosperma, elas se dispersam no ambiente através de sementes e através também do pólen que carrega o pólen que carrega o gameta masculino, tá bom? Agora, essas plantas aqui, as criptógamas, elas vão se dispersar no ambiente através dos esporos. É através dos esporos que elas vão se dispersar no ambiente. Ou seja, mencione aqui um fator abiótico ideal para a sua dispersão, o vento. Ou seja, se tiver uma ventania, mais longe esses esporos vão e vão colonizar ali com samambaias na fase de prótalo, mas que logo em seguida vai se formar o esporófito. Então, a dispersão das samambaias ela é chamada de anemófila. Por quê? Porque ela é favorecida pelos ventos. E no caso, o que é que o vento transporta? São as sementes, o pólen? Não. O vento ele transporta os esporos. A dispersão feita por pólen e por sementes é só nas fanerógamas, ou seja, gimnospermas e angiospermas, porque essas plantas superiores elas não soltam esporos no ambiente, elas soltam pólen e soltam as sementes. Tá bom, pessoal? Então essa é a resposta da questão 37. A questão 24, questão aí da Unesp de 2015, uma questão bastante interessante. Ela envolve um conhecimento geral sobre a composição química das plantas. É uma questão de bioquímica também. Então diz o seguinte: Dona Patrícia comprou um frasco com 100 gramas de alho triturado. Ou seja, alho é uma planta lá do grupo das angiospermas. Então comprou 100 gramas de alho triturado, desidratado, sem sal ou qualquer conservante. A embalagem informava que o produto correspondia
a 1 kg de alho fresco. Então, se ela tivesse comparado lá os dentes, as cabeças de alho, que é o alho fresco, 1 kg corresponde a essas 100 gramas aqui de alho desidratado. Por quê? Porque nós sabemos que a maior parte da matéria encontrada nas células dos seres vivos, no corpo dos seres vivos, é água. O que se tem mais no corpo? Água. Tá bom? Então, se 100 gramas aqui de alho triturado desidratado, ou seja, 100 gramas aqui de alho corresponde a 1 kg de alho fresco, você subentende o seguinte, que para onde foi as outras 900 gramas? Era água que evaporou nesse processo de desidratação. Tá bom? Então, em 1 kg de alho fresco, você tem ali 900 gramas de água. A parte mesmo de matéria orgânica são 100 gramas. Ou seja, essa matéria orgânica aqui é representada por carboidratos, proteínas, lipídios, tá bom? Então, essa é uma questão também que envolve aí conceitos fundamentais de bioquímica, de composição química dos seres vivos. É correto afirmar que em 1 kg de alho fresco, 100 gramas correspondem principalmente, aí vem a letra A, aos nutrientes minerais obtidos do solo pelas raízes, e 900 gramas corresponde à água retida pela planta. Minerais, pessoal, não representa cerca de 1% da matéria dos seres vivos. Então, esses 100 gramas não representa 1% de 1000. Tá bom? Um quilograma tem 1000 gramas. Isso aí é 10%. Tá bom? Então, não pode ser. Por quê? Porque depois da água, a substância mais encontrada na matéria dos seres vivos são as proteínas. E aí, em seguida, vem carboidratos e lipídios, mas dependendo da estrutura vegetal, pode ter variações nisso aí, ter mais lipídio ou ter mais carboidrato que proteína, tá bom? Mas, no geral, em seguida vem o grupo dos componentes orgânicos energéticos, como proteínas, carboidratos, lipídios. Proteínas também têm função energética. Minerais não, minerais são elementos traços. Letra B. Os 100 gramas correspondem à matéria orgânica, ou seja, proteínas, carboidratos, lipídios, sintetizado nas folhas, através do processo fotossintético, que produz inicialmente carboidratos, mas depois isso é transformado em carboidratos, em lipídios e proteínas. E 900 gramas corresponde à água obtida do solo através das raízes. Isso, correto. Letra B aqui satisfaz a questão. Tá bom? Lembrando que as plantas, elas são seres autótrofos, ou seja, produzem a própria matéria orgânica. E como eles produzem essa matéria orgânica? Transformam a matéria inorgânica em matéria orgânica. E que matéria inorgânica é essa? A água, que ela retira pelas raízes, junto com os minerais, que formam aí a seiva bruta, que sobe lá pelo xilema até as folhas, só que precisa de um componente da atmosfera, que é o gás carbônico, o CO2, que entra nas folhas através de poros chamados de estômatos. Beleza? A gente vai ver isso bem dentro de fisiologia. Então, o gás carbônico é inorgânico, então eles vão transformar esses compostos inorgânicos em compostos orgânicos, como a glicose, produzindo também o oxigênio, tá certo? Então, o papel do ser autótrofo é transformar a matéria inorgânica do ambiente em matéria orgânica para abastecer aí a cadeia alimentar. É o papel aí dos produtores, tá bom? Então, a resposta aqui fica sendo a letra B mesmo, né? A letra C fala que 100 gramas é a água do solo, não, 900 gramas que é a água. A letra D diz que 100 gramas corresponde à matéria orgânica da parte comestível da planta. Tudo bem, e 900 gramas corresponde à matéria orgânica, não, 900 é a água.
água inorgânica. Aos nutrientes minerais obtidos do solo pelas raízes. De novo, né? Minerais não pesam nada. Corresponde ali 1%, tá bom? Do corpo aí dos seres vivos. Então a letra B mesmo. E a última que eu selecionei para vocês, nessa temática também de reprodução, tá? Isso é importante a gente ver algumas vezes, porque vocês estão aí vendo na outra biologia citologia, estão na parte núcleo, diploidia, já sabem aí, estão vendo que é uma célula haploide, diploide, o que é a mitose, a meiose, tá? Isso são conceitos fundamentais para toda a biologia que vocês vão ver para frente. Então diz o seguinte, e a gente já vem trabalhando isso há algum tempo aqui dentro dos estudos aí dos organismos que a gente já falou. Bom, a questão é da UERJ 2015. As principais etapas do ciclo de vida de um vegetal encontrado nos dias de hoje estão representadas no esquema a seguir. Nele, as letras A, B e C correspondem aos tipos de divisões celulares que ocorrem durante o desenvolvimento desse vegetal. Então, está novamente aqui o ciclo com duas fases multicelulares, esporófito sempre diploide, gametófito sempre haploide. O esporófito é o que produz os esporos, que geram o gametófito é o que produz os gametas, que geram o zigoto após a fecundação. O zigoto vira o embrião, que origina o esporófito. Esse é o esqueleto básico do ciclo de vida de qualquer planta. Sabendo que a fase dominante do seu ciclo de vida dessa planta aqui, desse vegetal, é o gametófito, identifique o tipo de ambiente que frequentemente é encontrado esse vegetal, justificando sua resposta. Bom, das plantas, quais são as únicas que têm a fase do ciclo dominante, a gametofítica? Não vacilem, pessoal. As briófitas. E as briófitas, brio vem de umbro. São plantas umbrófitas, ou seja, plantas de ambientes úmidos e sombreados. Tá bom? Então você vai encontrar aí as briófitas. Elas nunca ficam ali recebendo luz solar direta, estão ali embaixo das florestas, no ambiente urbano, ali nas calçadas, próximo ali do tronco das árvores, tá bom? Numa casa, por exemplo, pode se desenvolver ali perto onde tem aquele pinga-pinga da água do ar-condicionado, formam-se ali musgos também, vocês podem perceber isso. No período do inverno, aparece ali nos muros das casas. Então, aqui se referem às briófitas, são plantas de ambientes de sombra e úmidos. Indique também a letra correspondente ao tipo de divisão celular desse vegetal, na qual ocorre a meiose. Bom, a meiose ela é sempre espórica, é para formar os esporos. Então, a letra B é a que identifica a meiose. É a resposta também dessa questão, é a letra B. A letra C, ela está identificando aqui a mitose. A mitose, ó, porque o gametófito é N, o gameta é N. Então, manteve-se a mesma ploidia. Então, aqui é mitose. Aqui é meiose, ó, porque o esporófito é 2N e o esporo é N. Então, teve uma redução à metade, por isso meiose. Então, B é meiose, meiose espórica. C é mitose, tá bom? Aí aqui vem a fusão dos gametas, a fecundação. E o A seria o quê? Mitose novamente. Por quê? Porque o embrião é 2N e o esporófito é 2N. Se mantém a ploidia, a divisão celular é do tipo mitótica. Tá certo, pessoal? Então, essas foram umas questões aí que eu selecionei previamente para a gente poder trabalhar esses conceitos e habilidades. Então, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Tchau!